Olá, sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao programa de inclusão produtiva Preparação para o Trabalho e Renda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 40ª aula de técnicas administrativas, vendas no varejo e atendimento ao cliente. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar em testes de seleção de pessoal. Existem os testes de psicotécnico, raciocínio lógico, os testes situacionais e conhecimentos gerais. Nós vamos dar ênfase, inclusive, para os testes de raciocínio lógico, para preparar você para os processos seletivos que, com certeza, vocês deverão enfrentar daqui para frente. Testes de seleção. Tipos: desenvolvimento profissional. Existem diversos tipos de testes a serem utilizados em um processo seletivo. Você conhecerá tipos mais comuns, são os psicológicos ou psicotécnico, raciocínio lógico, situacionais e conhecimentos gerais. Ok? Temos aqui a ilustração de cada um deles. Vamos conhecer um a um para que a gente possa se familiarizar com essas etapas do processo seletivo. Ninguém escapa delas. Testes de seleção psicológico ou psicotécnico. O teste psicológico ou psicotécnico é um método de avaliação da personalidade. É capaz de definir o comportamento padrão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, bem como definir diferenças entre indivíduos e suas relações diante de situações do dia a dia, ou situações que fogem ao cotidiano, pois as questões, o ambiente e o examinador são iguais para todos. Este é o único campo de atuação exclusivo de um psicólogo. Em outras palavras, apenas um psicólogo pode realizar esse tipo de teste. Então, estamos vendo aí que o teste psicológico, né? O foco dele é avaliar a personalidade e esse é um objeto de estudo, é uma área de ciência, né, identificada exclusivamente com psicólogos, tá certo? O objetivo do teste, no caso de empresa, é analisar apenas se os candidatos são compatíveis com as funções a ser desempenhadas, né? A fonte é InfoEscola, adaptado. São usados para analisar, entre outros aspectos, potencial intelectual, então é mensurada, né, o QI da pessoa, né, consciente de inteligência, aptidões, concentração, memória visual, atenção concentrada, atenção difusa, personalidade, temperamento, equilíbrio emocional e as atitudes, né? Tudo isso para verificar se a pessoa está adequada ao perfil da vaga desejada. Então, aí nós temos, além do perfil, digamos assim, de competências, nós temos o perfil psicológico também, né? O grau de resiliência que a pessoa precisa ter, como é que ela lida com os conflitos, como é que ela lida com os desafios do dia a dia. Então, os testes vão avaliar isso. Inclusive, o psicólogo consegue avaliar pelos testes se as pessoas existe a probabilidade de estarem usando drogas e alucinógenos. Isso aparece muito bem nesses testes. E se isso for detectado, é natural que esses candidatos acabam perdendo a oportunidade. Em testes psicológicos, você não tem que se preocupar se teve um bom desempenho. O que você precisa é sempre ser sincero, mostrando que corresponderá às expectativas da empresa. Então não tem como treinar algo que você possa fazer para se sair bem no teste. O que você pode fazer é ser você mesmo e autêntico. E se você tentar ser uma outra pessoa, vai ser prejudicado. Então a sinceridade, a transparência e o coração aberto com o objetivo de atender às expectativas para conseguir essa oportunidade de trabalho é o que deve ser a tônica dos testes psicológicos. Ok? Temos também teste de seleção, o teste de raciocínio lógico.
Para a solução de problemas simples ou complexos, é preciso, além de uma boa cognição, o que é cognição? Inteligência, ter o raciocínio dotado de certa qualidade lógica. Então, muitas vezes a gente tem várias inteligências, já foi provado isso, né? Mas precisa lógica para se sair bem nesse tipo de avaliação. Diariamente você toma decisões com base em seu raciocínio lógico. Quer ver? Você consegue tomar banho sem tirar a roupa? Você tenta sair com o carro sem abrir o portão da garagem? Alguma vez você entrou em uma farmácia para comprar pão? São perguntas irônicas, né? Mas que estão levando à comprovação de que nós somos lógicos. O teste de raciocínio lógico tem por objetivo avaliar variáveis como habilidade de resolução de problemas, compreensão do tempo, análise numérica e pensamento abstrato, ou seja, itens importantes no dia a dia das empresas que precisam de funcionários com agilidade ou análise e solução de problemas e capacidade de, a partir disso, propor estratégias no mundo das organizações. Então, a gente está vendo, todos nós somos contratados numa empresa para resolver problemas, né? E é natural que o teste de raciocínio lógico vá avaliar essa competência. Teste de seleção. Agora vamos para os testes situacionais. Os testes situacionais são aqueles em que é proposto ao candidato ou grupo de candidatos uma situação problema para a qual uma solução deverá ser encontrada, ou individualmente ou coletivamente. Nesse tipo de teste não há uma resposta certa ou errada. O examinador analisará a capacidade de análise dos envolvidos e a criatividade na solução e resolução do problema. Se o teste for para um grupo, semelhante ao que se viu numa dinâmica de grupo, né, será possível também avaliar como o candidato se comporta diante de opiniões contrárias às suas, como se expõe suas ideias, como faz a articulação e convencimento de que sua posição é melhor. Outro fator analisado é a lógica da solução. Como você deve estar imaginando, esse teste acaba reunindo características da dinâmica de grupo e do teste de raciocínio lógico. O examinador pode avaliar, entre outras coisas, sua capacidade de planejamento, organização, que não está aí, liderança, negociação, relacionamento interpessoal, conhecimentos técnicos e capacidade de gerenciar conflitos. Muitas vezes, uma situação como essa pode haver conflitos de ideias e posturas. Você também tem que ter essa habilidade. Temos também o quarto tipo de testes, que são os testes de seleção e conhecimentos gerais. Os testes de conhecimentos gerais visam avaliar o nível de conhecimento e habilidade adquiridos por meio do estudo, da prática ou do exercício da atividade. De uma forma objetiva, podem ser orais, escritos ou práticos. Os conhecimentos podem ser gerais, visa a determinar o grau de cultura, conhecimento sobre acontecimentos atuais e assuntos diversos. Normalmente são aplicados testes de língua portuguesa e matemática. E você tem os testes específicos, busca identificar o grau de conhecimento técnicos em relação a determinada área de atuação. Por exemplo, um candidato para a área contábil pode ter de analisar um balanço patrimonial, ok? Você que vai trabalhar com almoxarifado, vão querer avaliar como é que você faria a gestão do armazém, né? Como é que você controla a entrada e saída de materiais. Pode também cair uma prova sobre a curva ABC que nós estudamos tanto. É um assunto primordial para quem é dessa área. Ok? Vamos em frente. Então agora nós vamos dar ênfase aos testes de raciocínio lógico, que são os mais comuns. Por isso, é importante que você tenha algum traquejo em resolvê-los. Teste de lógica. Como se preparar para os processos seletivos? Muito comuns em processos seletivos concorridos,
provas de lógica funcionam como filtros iniciais que exigem calma, foco e preparação dos candidatos. Concurso, por exemplo, se utiliza dessa ferramenta para fazer uma peneira dos candidatos. É uma forma de medir a capacidade analítica do candidato, ou seja, sua capacidade de analisar problemas e propor estratégias de solução e o tipo de raciocínio que ele adota nesse processo. Ainda por meio do exame, será possível demonstrar como o candidato organiza suas ideias, como toma decisões em um curto período, já que as provas têm um prazo para serem realizadas. Assim, ele mostrará a forma como age diante das situações que lhe causam estresse ou ansiedade, como lidará com isso no trabalho. E nós temos um exemplo. Quantos buracos tem nessa camiseta? 2, 4, 6 ou 8? Pensem um pouquinho. A princípio, a gente pode ser levado ao erro. Vamos contar juntos? Já tem 2 buracos aqui, né? Na camiseta. 2 buracos da saída dos braços. 4, a entrada do corpo. 5, onde entra a cabeça. 6, estamos vendo que o buraco passou para o lado de lá, que o fundo está mostrando. Então tem mais 2 buracos nas costas. Então nós vamos ter a resposta correta. 8 buracos tem na camiseta. Muitos vão dizer que só tem 2, não contam os outros. Muitos vão dizer que é 6, mas esquece de contar nas costas, né? Tem que ter uma visão tridimensional do objeto para poder fazer a conta. Eu tenho 2 furos na abertura que está mostrando o fundo lá, é sinal que nas costas também eu tenho o mesmo furo, atravessou. Então esses furos vão se multiplicar. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Resposta correta. Então, esse é um teste que avalia a sua capacidade de observação, de se colocar na situação de forma tridimensional, abstrata, e a sua capacidade de organização das ideias. Teste de lógica, como se preparar para os processos seletivos. Por isso, um profissional que conta com um bom raciocínio lógico tende a ser mais estratégico para uma empresa, pois ele sabe resolver problemas e consegue apontar de maneira os resolverá. Né? Por isso que sempre diz, né? Quem é de fora de determinada área, às vezes vê uma solução de quem está dentro da área não consegue ver pelo vício, né? Por estar sempre vendo a mesma coisa, a tendência é a gente não identificar os problemas. Então, pensamento lógico ele pode ser transposto para todos os contextos. E é isso que esse teste vai avaliar. Quais os tipos mais comuns de testes aplicados? Alguns podem envolver questões mais voltadas ao raciocínio lógico, sem a necessidade da realização de cálculos matemáticos e mais focados em identificar a habilidade do candidato pensar de forma linear, tendo clareza de ideias para resolver os enunciados, como foi o exercício da camiseta que acabamos de fazer. Existem também os exames que envolvem a matemática pura e simples para a resolução de problemas lógicos. Sendo assim, é ideal saber quais são os tipos indicados para o perfil da sua companhia. Certo? Então, nós vamos ter testes voltados mais para um raciocínio linear e outros que vão exigir competência matemática. Quais são os exemplos de questões para aplicar? Vamos ver o que pode aparecer na nossa frente? Fala-se em lógica dedutiva e indutiva. São os tipos mais comuns encontrados nos testes de raciocínio lógico. Vejamos questões padrões como exemplos para nos inspirar. Vamos lá, esse primeiro exemplo. Se Ana estuda, então Camila chora. A negação dessa proposição é logicamente equivalente a, olha, é uma prova de concurso. Né? Vamos ver, se Ana estuda, então Camila chora. Então, qual que é a negação dessa proposição? Letra A, se Ana não estuda, então Camila não chora. Ana não estuda ou Camila não chora. Letra B. Letra C, Ana não estuda e Camila não chora. Letra D, Ana estuda, Camila não chora.
Ou letra E, Ana estuda ou Camila não chora? Complexo, mas se a gente tiver um raciocínio lógico, nós vamos entender como resolver. Pensem, qual a alternativa? A, B, C, D ou E? Se vocês precisarem parar o vídeo, parem o vídeo para ter mais tempo e depois continuem para obter a resposta, tá certo? Vamos avaliar? A resposta correta é a letra D. Vamos voltar com a letra D lá. Ana estuda e Camila não chora. Vamos ver a explicação do porquê a letra D? A resposta correta é a letra D, pois uma negação mantém a primeira sentença, se Ana estuda, e nega a segunda. Então Camila chora. O oposto de Camila chora, ela não chora. Entenda que as questões que envolvem sequências lógicas, equivalências e probabilidades são as mais comuns em testes desse tipo. O mais importante para a aplicação é entender qual o perfil da empresa e o que se estuda, o que se busca de fato com aquela contratação. E aí você talvez consiga ter ideia de que tipo de teste de raciocínio lógico essa empresa vai solicitar de você. Entenderam? Então vamos voltar lá. Se Ana estuda, então Camila chora. Qual que seria a negação? Mantém a primeira frase, né, que a Ana, então ela continua estudando e a oposição é a Camila não chora. Então é a ação de estudar se mantém fixa. O que muda é a reação ao estudo, que no caso a Camila chora. A oposição então seria Ana estuda e Camila não chora, portanto alternativa D. Como o candidato deve se preparar? Existem pessoas que nascem mais aptas a lidar com questões lógicas do que outras, ou desenvolvem essa habilidade ao longo da vida. No entanto, esse tipo de raciocínio pode ser aprendido com exercícios, treinamentos e até jogos de memória e outros que promovam o pensamento racional. Vamos tentar resolver essa questão agora? Pergunta a uma pessoa: de quem é esse retrato? O homem responde: sou o único filho da família. E o pai da pessoa na foto é filho do meu pai. Quem que é a resposta? Quem que está no retrato? Ó, de quem é esse retrato? O homem responde: sou o filho único da família. E o pai da pessoa que está no e o pai da pessoa na foto é o filho do meu pai. Então a resposta sou eu mesmo, certo? É ele mesmo que está na foto. Ele criou aí toda uma maneira de dizer isso de forma simbólica, né? Mas usando o raciocínio a gente chega à conclusão. Ele é o filho único e a pessoa que está na foto é filho do pai dele, então é ele mesmo que está na foto. Ok? Como o candidato deve se preparar? Veja algumas dicas para apresentar aos candidatos. Praticar com frequência para se acostumar com o modelo de questão. Então, a internet está cheia de provas, exercícios de raciocínio lógico. Pratique. Acompanhar a resolução dos problemas apresentados, como eu acabei de demonstrar. Concentrar-se para obter clareza de pensamento durante o exame. Então, faça os testes de uma maneira que ninguém te interrompa. Encontre um momento mais oportuno. Entender como é a empresa antes de fazer o processo seletivo. Então, essa tem sido a nossa ênfase. Então, agora nós vamos fazer outros exercícios para que vocês se acostumem e busquem outros na internet. Esse aqui eu encontrei agora há pouco. Vamos lá. Duas pessoas estão sentadas num tronco, ok? Uma delas é de baixa estatura e é filha de alguém de alta estatura. Mas a outra pessoa não é seu pai. Como você explicaria? Então, a resposta óbvia, né, é que é a mãe. Não é o pai, é a mãe de alta estatura. Ok, gente? Usando o raciocínio lógico, duas pessoas sentadas num tronco. Uma é de baixa estatura e a outra de alta estatura. Não importa. Isso é só para nos ludibriar. Mas a outra não é meu pai. Se não é meu pai, é minha mãe. Ok? Então, matamos a charada.
Se uma delas é de baixa estatura e é filha de alguém de alta estatura, e essa outra pessoa não é seu pai, naturalmente deve ser sua mãe. Ok? Conseguimos resolver o problema. Essa eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Exercício de raciocínio lógico. Amor está para Roma, assim como 6323 está para alternativa A, 2336, alternativa B, 6232, alternativa C, 3236 e alternativa D, 3326. Qual é a resposta certa? A, B, C ou D? Então, a gente avaliando a palavra amor e Roma, a gente vê que ficou de trás para frente. R-O-M-A, dando a palavra Roma. Então, vamos fazer o mesmo com o número. 6.323, eu vou inverter, é 3236. Resposta correta, letra C. Ok, gente? Muito bem. Falamos aí dos 4 tipos de testes em seleção de pessoal. E agora vamos ver se você conseguiu, né, fixar esses conceitos para poder participar do próximo processo seletivo. O desejo que a gente tem é que vocês obtenham sucesso. Ninguém consegue sucesso sem estudo, né? Nós precisamos nos aplicar. Para verificar se você compreendeu os conceitos vistos até agora, realize a atividade a seguir. Vamos lá? Atividade 6. Ao participar de um teste psicológico em um processo seletivo, o que você deverá fazer? Alternativa A. Executar as ações de acordo com a sua imaginação, sem levar em conta as orientações. Para B. Ficar tranquilo, pois é um teste no qual pode simular comportamentos. Para C. Preocupar-se em parecer uma pessoa tranquila. Estou ansioso e vou tentar demonstrar que não estou ansioso. Ou letra D. Ser o mais sincero possível, mostrando estar disposto a atender às expectativas da empresa. Então, se você precisar de mais um tempo, segure o vídeo e prossiga para obter a resposta. Vamos à nossa resposta correta? Alternativa D. Ser o mais sincero possível, mostrando estar disposto e atender às expectativas da empresa. Como nós já falamos atrás, né? Se você acertou, parabéns, você conseguiu entender corretamente os conceitos sobre o processo seletivo. Vamos para outra atividade, atividade 7. Localize os elementos analisados em um teste psicológico no caça-palavras ao lado. Os elementos correspondentes quais são? Então aqui vai precisar de tempo, tá certo? Eu fiz uma experiência, coloquei em vídeo, né? Deixar vocês pensando um pouquinho. O mais correto é você paralisar o vídeo e procurar as palavras e achar qual alternativa corresponde às palavras escondidas, né? A gente pode observar, por exemplo, inteligência na quarta linha, lá, inteligência, né? E assim vocês vão procurando as outras palavras. Isso tem a ver com a função do teste psicológico, ok? Vamos ver a resposta? Caso vocês precisem de mais tempo, é só segurar o vídeo. Então a resposta correta é atitude, inteligência, aptidão, equilíbrio emocional, personalidade e, de trás para frente, memória visual. Ok? Então nós temos aí as funções dos testes psicológicos, né? A alternativa correta é a letra C, aptidão, atitude, equilíbrio emocional, inteligência, memória visual e personalidade. E assim estamos encerrando a nossa 40ª aula do curso Técnicas Administrativas, Vendas no Varejo e Atendimento ao Cliente. Na aula de hoje, nos aprofundamos para falar dos testes de seleção de pessoal. Vocês viram que é o teste psicotécnico, o teste de raciocínio lógico, testes situacionais e os testes de conhecimento geral. Ok? E nós nos aprofundamos um pouco nos testes de raciocínio lógico, que são os mais comuns. Então, a sugestão é que vocês treinem bastante, a fim de que se acostumem com esse tipo de prova.
que é muito comum, principalmente em concursos públicos. Gente, eu agradeço a participação de todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima aula.